Então, voltando aqui, agora nós vamos discorrer um pouco mais sobre o creio. Você deve estar pensando, tá, mas por que nós vamos trabalhar com o creio? Porque o creio, ele é um elo de ligação entre a nossa fé, entre tudo o que nós falamos, discorremos sobre a Bíblia e o que vamos trabalhar no próximo encontro, no encontro do mês que vem. Eu creio, eu espero, que todas vocês já conheçam, que já saibam de cor e salteado, tá? Então, e hoje nós vamos trabalhar sobre o significado dele. Por quê? Porque ele é a oração mais importante da nossa fé católica, uma das mais importantes. Por que é importante nós trabalharmos com o creio na catequese crismal? Nós já vimos o significado dessa oração na primeira Eucaristia? Sim, nós já vimos. Mas é de suma importância que nós revejamos isso de novo. Por quê? Primeiro, que agora vocês estão com a maturidade muito maior para compreender de maneira mais aprofundada esse conteúdo. E segundo, porque conhecer melhor o creio é muito importante, porque nele estão contidos de forma resumida todos os fundamentos da nossa fé. Ou seja, quando nós rezamos o creio, nós confirmamos que estamos de acordo com aquilo que rezamos e estamos de acordo com o que a Igreja nos pede. Então, por isso que é importante saber o significado. O que significa credo ou creio e como esta oração surgiu na história da Igreja? Credo, uma palavra comum, que para muitos de nós é uma expressão de espanto, para outros sinônimos de prece, aquela que rezamos aos domingos, no início do terço, nas solenidades da missa, mas você sabe o significado daquilo que está rezando? Em primeiro lugar, nós vamos trabalhar a etimologia da palavra. Credo vem da conjugação do verbo crer, na primeira pessoa, no latim. Credo, que significa eu creio. Aí então nós já podemos intervir que professar o creio, ele é um compromisso pessoal de declararmos as verdades da Igreja de forma sábia ao longo da história. E é por meio do creio, que se foi compreendendo acerca da fé católica. Ou seja, quando rezo o creio, de outras palavras, digo que eu livremente assumo aqueles princípios como verdade e assim decido vivê-las. O creio, ele é uma verdade de fé. Ou seja, quando nós rezamos o creio, nós estamos confirmando que acreditamos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nós acreditamos na Igreja Católica, que nós acreditamos nos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Então, eu creio, ele é uma verdade de fé. Então, quando nós rezamos o creio, nós acreditamos em tudo isso ao qual foi citado anteriormente. O credo, ele é um resumo da fé dos apóstolos de Cristo. Não obstante, ele também é conhecido como símbolo dos apóstolos. É uma síntese de tudo aquilo que o cristão católico deve crer, o mínimo da fé católica. O parágrafo 185 do Catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro ao afirmar que quem diz creio, afirma, dou a minha adesão àquilo em que nós cremos, a todos unidos na mesma confissão de fé. Então, vamos à primeira parte. Crer em Deus. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que quero dizer com isso quando eu recito essas palavras? Nós, cristãos, ao dizermos a premissa, eu creio, estão pronunciando a frase mais livre
que nasce do coração humano, porque ninguém é obrigado a crer em nada, porque a fé, ela nasce da liberdade humana. Se nós não tivéssemos liberdade, se nós não tivéssemos livre-arbítrio, não teríamos como crer em alguma coisa. Se nós cremos em alguma coisa, é porque nós temos liberdade de escolha. Quando eu digo creio, eu quero dizer eu aceito e confesso isso como uma verdade. Isso é um princípio para a minha vida. Então é isso que nós queremos dizer quando rezamos a primeira parte do creio. A segunda parte do creio é crer em Jesus Cristo. O que nós queremos dizer com a parte? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Em outras palavras, Cristo, ao mesmo tempo que ele é Criador e Senhor, ele se fez homem para nos salvar. Ele, então, tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Já a encarnação de Jesus, Filho de Deus, é obra da bondade e do amor. E as obras que precedem dessa forma são atribuídas ao Espírito Santo. Toda a igreja acredita que Jesus é Deus, ou seja, é Deus, mas que não está substituído ao Pai, e sim é Deus porque ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ou seja, Cristo, em outras palavras, ele é Deus encarnado e é homem ao mesmo tempo, de modo perfeito em ambas as naturezas. Então, quando rezamos essa parte e que cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nós afirmamos que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e que Cristo tem duas naturezas, que é a natureza humana e a natureza divina. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Com relação ao nascimento de Jesus, refletimos aqui a concepção humana de Jesus. A encarnação do Verbo. Como nós falamos anteriormente, Jesus, ele é Deus verdadeiro, mas também quis conhecer a nossa realidade, nos salvar e ser nosso Santíssimo Redentor. Então, quando falamos que ele nasceu da Virgem Maria, nós cremos que Cristo foi gerado por meio do Espírito Santo e também por intermédio de Maria, e que aqui nós refletimos principalmente sobre a concepção humana de Jesus. O creio, ele também cita Pôncio Pilatos, para contextualizar os fatos, servindo como um marco histórico, porque entre o ano 30 e 33, a qual Cristo foi crucificado, citar Pilatos traz credibilidade aos fatos, pelo fato de Pôncio Pilatos ser cidadão romano. Por quê? Porque os judeus em si, eles não poderiam condenar ninguém à morte, mas os cidadãos romanos, sim. Então, para dar credibilidade toda ali a questão da crucificação, da condenação de Jesus, é que se cita Pôncio Pilatos na oração do creio. Por fim, o trecho foi crucificado, morto e sepultado representa o sinal pascal do mistério do amor de Deus, porque ele mostra que Jesus foi uma dimensão inferior, que não necessariamente é o inferno ao qual nós conhecemos durante a catequese e posteriormente. Ele foi ao lugar onde estavam
Abraão, enfim, os santos, né, pessoas que haviam sido salvas antes da sua ressurreição, né? Por quê? Por conta ali antes de Cristo, eles não iam diretamente para o céu. Eles estavam em um lugar, né, aguardando ali a ressurreição de Cristo. Então, Cristo desceu, como se fala, a mansão dos mortos, né, para, digamos, buscar essas pessoas. Mas essa mansão dos mortos não é o inferno ao qual nós conhecemos. Ou seja, Jesus não desceu ao inferno, né? Em si, ele desceu lá onde estavam as pessoas que haviam sido salvas, mas que por conta dele não ter ressuscitado ainda e tal, estavam ali aguardando a ressurreição. Ou seja, esse inferno que se fala é um estado de vida a qual as pessoas se encontravam antes de Jesus ressuscitar. Então, ao se tornar homem, morrer e ressuscitar, Jesus permite que os mortos, aos quais estavam abaixo do pecado de Adão, alcançassem finalmente o paraíso, chegassem finalmente a estar ao lado de Deus. Então, o que nós acreditamos aqui? Que Cristo veio por meio do Espírito Santo e também de Maria, que Cristo padeceu por meio de Pôncio Pilatos, porque, claro, muitas outras pessoas o fizeram padecer, mas Pôncio Pilatos, ele foi a pessoa que concretizou, né, todo o processo de crucificação de Jesus, né, por isso que ele é citado na oração. E também cremos que Cristo foi crucificado, morto e sepultado, que quer dizer que é o sinal do amor de Deus. É o momento que Cristo vai à dimensão inferior, que não é necessariamente o inferno que nós conhecemos, mas sim o lugar onde estavam todas as pessoas que morreram antes de Jesus, que não subiram ao céu por conta do pecado de Adão, mas que com a ressurreição de Jesus, eles puderam subir aos céus. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aqui vemos então a partida de Jesus da terra e o seu retorno ao céu. Na ascensão, Jesus sobe aos céus e retorna ao convívio da Santíssima Trindade, ou seja, com o Pai e o Espírito Santo. Mas não nos deixou órfãos. Por quê? Porque ele enviou o Espírito Santo para continuar a missão da igreja. E também Cristo permaneceu na Eucaristia para continuar ao nosso lado como alimento e força para que cada um de nós sigamos a nossa missão apostólica. No fim do mundo, Jesus, cheio de glória, majestade e misericórdia, há de vir do céu para julgar todos os homens, os bons e os maus, para dar a cada um um prêmio, conforme a vida que levou, conforme o destino de que lhe será proposto. No juízo universal, há de se manifestar a glória de Deus. A segunda vinda de Cristo, ao qual nós discorremos no encontro sobre a Bíblia, será um momento de glória, pois todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo. Ou seja, nessa parte do creio, nós cremos que Jesus desceu à mansão dos mortos, né, para levar ao céu aqueles que haviam morrido antes dele, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao convívio da Santíssima Trindade, está sentado ao lado do Pai, onde ele há de vir a julgar os vivos e os mortos, tanto no julgamento individual quanto no juízo final. A terceira parte, então,
nós discorremos o crer em Deus, crer em Jesus Cristo, e agora a última parte, crer no Espírito Santo. Então, o último trecho da oração é o seguinte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Aqui eu não trouxe o amém, tá? Mas depois eu falo ali o significado ali do amém, só para refrescar ali a memória de vocês. O Espírito Santo, como nós já discorremos ao longo do nosso encontro, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito perfeito, que pode tomar muitas formas e então se revelar a nós, como vemos nas Sagradas Escrituras. Ele se manifesta na forma de sopro, na forma de fogo, de pombo. É o Espírito de Deus que age na humanidade e nos inspira. No que tange, as últimas 3 citações, elas correspondem ao fundamento da religião cristã e trazem o sinal da nossa vida futura, ao crer que seremos redimidos por Jesus, que ressuscitaremos na carne e teremos vida eterna ao lado de Deus. E isso é fundamental para a nossa fé. Ou seja, aqui nós dissemos que ressuscitaremos na carne e teremos vida eterna ao lado de Deus. Mas o que nós devemos entender? Que ressuscitar é diferente de reencarnar. Ou seja, aqui nós devemos ter muito cuidado para não fazermos confusão com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela acredita que nós, quando morremos, nós reencarnamos em outras pessoas. E não, a Igreja Católica não acredita nisso. Quando nós morremos, nós não reencarnamos em outras pessoas. O que a Igreja Católica acredita? Que quando a pessoa morre, ela passa pelo juízo individual. Ou seja, no juízo individual, conforme as atitudes, ou a pessoa vai para o céu, ou vai para o purgatório, e na pior das hipóteses, para o inferno. Então, é isso que a Igreja Católica acredita. A Igreja Católica não acredita em reencarnação, tá? Então, é importante ter muito cuidado com isso. A reencarnação, ela não faz parte da nossa fé. Nós, católicos, não devemos acreditar em reencarnação. Tá? Então, ou seja, resumindo, o que nós dissemos nessa parte aqui? Que nós cremos no Espírito Santo, que nós acreditamos na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ou seja, aqui nós dissemos que, além de crer no Espírito Santo, nós compactuamos e concordamos com tudo aquilo que a Igreja Católica prega e nos ensina, certo? Então, por fim, nós temos o amém, que eu não coloquei aqui. Com amém, ele significa assim seja. Ou seja, que nós estamos de acordo com aquilo que acabamos de rezar, certo? Dúvidas é só vocês chamarem lá no WhatsApp ou no privado, tá? Beijo e até o nosso próximo encontro.